Bem, esse daqui é o vídeo da análise individual de Fluminense 2, Milionário 0, que eu bato jogador por jogador dando notas pra ele, mas você sabe que o principal é a análise. Discordou da análise? Caixinha de comentários tá aqui pra você discordar com respeito. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vamos embora, a gente começa já direto com o goleiro, que é, mais uma vez, eu tô repetindo isso daqui, acho que é a quarta vez seguida se bobear, não, porque teve o jogo contra o Milionários lá, mas uma sequência de vezes que eu vou falar, a segurança gigante do goleiro X, dessa vez de Fábio, nos dois lances que ele foi exigido nesse jogo, na bola do Ruiz e numa cabeçada ali no final do primeiro tempo, sem problemas, sem qualquer medo da gente tomar um gol, e no segundo tempo a mesma coisa, vários chutinhos pro gol e ele pegou tranquilamente. A nota pra Fábio é 7, mas sendo o grande destaque do confronto pra mim, né? Na zaga a gente tem Nino, uma partidaça de Nino. Assim, de fato, me impressiona um pouco o quão bem Nino tem jogado, assim, o quanto ele tem sido seguro só, né? Não é só jogar, a gente sabe que Nino tem qualidade, mas vai passando o tempo e Nino continua sendo seguro. Uma saída de bola impecável. A tranquilidade que ele tem, até acho que antes do segundo gol, chego a brincar lá na narração, falando, e Nino vai se complicar? Olha aí o quanto que ele se complicou, não se complica, tranquilidade muito grande. Nino nota 7,5. A gente continua o trio de zaga, que dessa vez foi até um pouco menos exigido, mas acabou até cedendo um pouquinho mais. A gente vai para David Braz na esquerda, que corrobora um pouquinho com a questão de Nino, com o fator de saída de bola. É inevitável a gente não pensar agora, um ano depois da chegada de David Braz, e a gente não citar o descontentamento quando ele chegou, inclusive eu acho que ninguém esperava que David Braz fosse jogar o que tá jogando e surpreendendo todo mundo. Num time que depende dos zagueiros iniciarem as suas jogadas, quase sempre a gente sai tocando na zaga ou sai forçando o lançamento com os zagueiros, tem feito isso muito bem, tanto o Nino quanto o David Braz. Nesse jogo especificamente, fica com uma nota 6,5 por uns erros aéreos, né? Num jogo de mata-mata, isso pode acabar complicando a vida do Fluminense, umas antecipações que tomou, alguns molezinhos ali que não era pra ter tomado. Mas, nota 6,5 para David Braz, mais uma grande partida do trio de zaga, complementando com um 6,5 para Felipe Melo também. Cachorro louco, enfim, é inegável que ele impõe respeito num jogo de Libertadores, é um cara essencial. Nesse jogo, ele foi mais liderança do que bola, necessariamente, né? Foi um pilar importante ali na área para fazer várias rebatidas, mas em alguns momentos até perdeu-se um pouco ali na narrativa do Cachorro Louco. Tem um lance no segundo tempo que ele vai dar uma estourada, vibrar pra torcida, a torcida no ruf, etc. E a bola vai para escanteio, e ele facilmente poderia ter chutado essa bola para lateral. E nesse escanteio, quase por um triz, não sai gol de empate do Milionários. Mas tirando esse lance que eu citei aqui, uma partida extremamente segura em que o Milionários pouco conseguiu criar. E se pouco conseguiu criar, também diz muito sobre a questão defensiva da lateral direita com Lucas Calegari. O Calegas ganhou a vaga de Samuel Xavier mais pelo desempenho negativo de Samuel Xavier do que necessariamente por ele estar fazendo grandes partidas. Tinha feito uma boa partida contra a Portuguesa. Na oscilação de um juvenil, de um agora já um jovem de 21 anos, né, faz 20 ao longo do ano, ele fez outra boa partida. Seguro, ele se lança pouco ao ataque, eu não sei se é só questão dele de só ir de repente numa boa de postura, ou se é uma orientação, me parece ser uma orientação de Abel Braga de fato, porque o time, quando tem jogado com 3 zagueiros, tem jogado meio indo pela esquerda. Ele ficou segurando no primeiro tempo, principalmente a marcação lá pela esquerda de ataque deles, né? Principalmente com o Ruiz às vezes caindo pelo lado de lá, enfim, enquanto aqui do outro lado o Celes era quem mais incomodava. A jogada do gol é um raro momento de avanço de Calegari, só que ele faz tudo perfeitamente certo, assim, é uma ótima partida de Lucas Calegari. Gostei demais, assim, da partida dele, de fato. Pra mim, dava pra dar até prêmio de melhor em campo, não seria nada demais, não. E fez certinho na jogada, né? O passe pra trás, como manda ali o manual. Não tem ninguém pra você cruzar, você dá atrás no centroavante. Fez isso muito bem. Cristiano, o famoso Cris Silva. Bem, já nesse caso aí, finalmente uma partida boa. Boa. O Cris Silva começou muito mal, fez partidas regulares e agora fez uma partida boa. Incontestavelmente boa. Se ele jogar a Libertadores toda no nível de jogo que ele jogou contra o Milionários, sendo 17 partidas, a gente meio que justifica o preço da compra.
O Fluminense se forçou muito no primeiro tempo com ele na esquerda, ele era quase que o único pilar do time por ali, daquele lado. Ganhou quase todos os duelos contra o Roman, que era o lateral direito. Enfim, forçou bastante em cima dele. Conseguiu levar êxito em boa parte das divididas, das jogadas. Não é à toa que ele fez 4 desarmes, antecipações boas, roubadas de bola. Apoiou bem. Teve um detalhezinho ali de uma forçada nos cruzamentos. Talvez tenha forçado demais isso no segundo tempo, principalmente já com um time já mais sem gás. Num time que tem cano na área, isso acaba não fazendo muito sentido. Mas uma ótima partida de Cristiano, que seja assim direto. No meio de campo a gente tem André. Confesso que achei o André mal no primeiro tempo. Foi facilmente driblado em 2 lances, como ele não costuma ser. E tava meio omisso também na saída de bola, né? Com a bola no pé. Pra você ter noção, você pega o número de passes, né? De participação, o André é um dos pilares ali de saída de bola, desse Fluminense que roda a bola. Ele teve o mesmo número de passes, teve menos do que Cristiano, teve o mesmo número de passes de William, Bigode e de Iago. Principalmente o William e Bigode são jogadores que normalmente não aparecem tanto. Você tem noção, lá em Guayaquil, se eu não me engano, no primeiro tempo, no jogo inteiro, o William Bigode tocou 5 vezes na bola. Foi muito pouco, né? Isso no primeiro tempo, né? Porque ele só jogou o primeiro tempo lá. Então, assim, André achei meio omisso no primeiro tempo, não fazia uma boa partida. Cresceu no segundo tempo junto com o Fluminense. Ou será que o crescimento dele fez o Fluminense crescer? A gente nunca vai saber, né? Mas melhorou bastante, conseguiu girar bem a bola, se tornou ali um dos jogadores tranquilos pro Fluminense passar o segundo tempo tranquilo. Nota 6,5 para André. Já Iago Felipe, esse eu falei no pré-jogo, né? Esse tipo de jogo não era pra ele. Seria um jogo que teria mais espaços entre o ataque e a defesa do Milionários, que eles iam subir marcação, e mais do que ter um jogador de pulmão, era ter um jogador de cérebro ali como meio de campista. Dito e feito, foi muita transpiração, pouca inspiração. Ele errou muito no primeiro tempo, saiu como o pior em campo do primeiro tempo, numa atuação que nem era tão ruim, assim, nossa, que atuação bizarra. Mas você via outros jogadores também mal, e ele ainda assim era o pior em campo. No segundo tempo ele volta mais omisso, não erra tanto, mas também não aparece tanto, só que aí vem o detalhe dele dar uma assistência pro gol de John Arias. Jogador mediano, eu bato muito nessa tecla, eu vou falar que depois de um outro jogador que nem é tão mediano assim, mas jogador mediano, como o Iago na média pra bom, assim, enfim, foi titular das últimas 2 campanhas do Fluminense no Brasileirão, são jogadores que a gente acostumou com um jogador muito fraco, de que ele vai ter um lampejo e tal na vida. Jogadores medianos, em geral, eles cumprem o que prometem. E em jogos como esse, que não era jogo pra Iago, em que ele tá mal, você pode contar que, vai ter espaço pra um cara que tem ali uma qualidade maior. Um Martinelli mesmo, não tô nem falando de, nossa, o Ganso que tem o passe, não sei o quê, não marca 10% que Iago marca, e muda completamente a dinâmica do time. Mas no caso de Martinelli, por exemplo, que tem um passe mais refinado do que o de Iago, ia ter mais chances. No caso de Iago, ok, ele teve 2 pra poder dar passe bom assim, e uma delas ele acertou. Foi uma partida ruim de Iago. Foi. O 5,5 aqui diz muito sobre a assistência também dele. Não era partida pra ele, no final das contas, foi só provado, né? A gente vai pro ataque agora, chegando com ele mesmo, o Luiz Henrique. Tal qual o André, e os dois são card de ouro aqui, por sinal, são jogadores que a gente espera que decida jogos. Luiz fez uma partida, no todo, abaixo. O time titular depende dele estar no jogo para poder quebrar a defesa adversária, seja com drible ou seja com um passe. E nada encaixou no primeiro tempo. Os números de Luiz Henrique e o desempenho em campo são muito ruins. Abel não ia tirar Luiz Henrique, não deveria ter tirado, mas Luiz Henrique foi um dos piores do primeiro tempo. Por que não deveria ter tirado? Porque ele vai se mostrando ser um craque. E o craque, no segundo tempo, ele tem 2 jogadas, em uma ele recebe, corta o cara e dá um passe no meio de 2 pra Calegari rolar e acabar saindo o gol de Bigode. E no outro, ele tá com a bola do lado direito e ele vê uma visão de jogo tranquila, de Iago pra receber tranquilo na esquerda e já deu a enfiada de bola pra áreas. 2 visões de jogo de qualidade, de quem tem qualidade. A nota não se refere aqui ao todo da atuação de Luiz Henrique. Não foi uma atuação nota 7. Foi uma atuação com nota bem mais abaixo, com alguns lampejos. A questão é, os lampejos de Luiz Henrique nesse jogo somaram 2 gols. Poder de decisão, nota 7 para ele. Você vai para o outro ponto agora, que é o William Bigode.
serve a mesma lógica do que eu citei para Iago Felipe. O William Bigode, ele se entrega ao esquema que expõe alguns defeitos que, no caso dele, a idade já tá trazendo. Se você pegar Iago Felipe, ele se expõe a alguns defeitos que a técnica mesmo dele falta para ele jogar ali mais próximo da área, servindo os atacantes. Já no caso de Bigode, é também muito da idade, né? Apesar de que ele até se dedica bastante na marcação, ele cobre muito o espaço de Cris Silva. Eu até acredito que boa parte daquelas reclamações que eu fazia lá atrás contra o Bangu, contra o Audax, de toda hora a gente ter um lançamento nas costas lateral pegando o zagueiro no mano a mano, deve-se muito ao entendimento dos volantes e dos pontas, principalmente de Bigode, sobre como ia funcionar essa marcação do Fluminense. No jogo, ele apareceu muito mesmo, foi no primeiro tempo. Era a opção ofensiva viável junto com o Cris Silva, não à toa, a jogada do gol sai dele. Né? A jogada do gol não, a jogada mais perto de sair um gol, sai dele no primeiro tempo, né? A batida que ele dá no ângulo. Foi a melhor chance do Fluminense no primeiro tempo e foi dele. Agora, no segundo tempo, apagado, já cansado, leu bem a jogada que Calegari ia fazer rolando para Germancano, deu sorte do rebote para poder fazer da marca do pênalti, fazer o gol. Se Arias está pedindo passagem, o William Bigode não tá nem um pouco afim de dar esse espaço para John Arias. O William fazia um jogo mediano, fez o gol que abriu o placar, que praticamente decide o jogo, né? O gol que abre o placar e dá uma morgada até no Milionários. Não estava tão bem assim na partida, fazia um jogo mediano, mas foi muito bem para poder decidir. Essa é a vantagem de ter jogador bom no elenco, né? Jogador que vai entregar pra gente lances como esse, não necessariamente vai ficar só entregando um lampejo aqui ou outro ali. No dia que o Luiz Henrique tá mal, o William Bigode aparece. Apesar de o Luiz Henrique aparecer na criação da jogada, o William Bigode aparece e decide o jogo. Germancano. Esse falando da atuação de ontem. Lembra do discursinho todo que eu fazia aqui sobre Fred? É isso. Esse esquema vai dar 1 ou 2 chances pro centroavante. É esse o cenário. Em uma, Cano estava impedido. Ele até bate fraco, o goleiro encaixa, mas ele estava impedido. Na outra, ele tem a chance de chutar, um chute até meio torto ali, a bola bate no zagueiro e sai o gol de William Bigode. É difícil cobrar do centroavante do Fluminense, desse time titular, porque ele é pouco acionado, ele tem poucas chances. Fica de positivo aí de Germancano, uma nota 5, assim, ele tem poucas chances, mas ele teve e o gol não saiu, né? Mas fica de positivo também a disposição dele na marcação lá na frente, apesar do Fluminense não ter feito tanta marcação alta. Dos que entraram, é óbvio que a gente vai ter que citar John Arias. É a estrela mais brilhante da temporada, tá? Sem dúvida, da onde partiu e aonde está, é o jogador da temporada. Só que, neste jogo, foi um toque na bola, praticamente, e ele fez o gol. Assim, depois o jogo praticamente acaba, né? Tem estrela demais, é um jogador que vem se destacando muito e, como eu falei, tá pedindo passagem. Eu acho que a Abel precisa ter formas de escalar o time diferente para jogar de maneiras diferentes. Na próxima terça-feira, a gente vai enfrentar um time que, em que pese o Olímpia tá jogando sendo um time mais ofensivo, enfim, jogando um futebol que gosta mais de ficar com a bola, a gente não sabe como é o Olímpia jogando aqui no Brasil a primeira partida como visitante. Pode ser que seja aquela cera absurda, time fechado, retrancado para levar um empate. Isso pode acontecer? Pode. E aí a gente vai precisar de mais jogadores como John Arias em campo, talvez menos como Iago Felipe, por exemplo, não necessariamente trocando um pelo outro. Outros que entraram e ficam sem nota, Mário Pineda entrou pela direita, fiquei surpreso até com isso, né? A Abel depois fala na coletiva que pensou em alguma coisa, na das contas acabou não tendo tempo para mais nada, assim como Martinelli e assim como também, na verdade, se a gente for pegar ali mesmo, entrou Martinelli, entrou Pineda, entrou Ganso, entrou Natan e entrou John Arias. Só John Arias mesmo conseguiu participar a vera do jogo. Os Natan e Ganso entraram no finalzinho, enfim. Já Martinelli também pouco participou, mas uma atuação individual mediana do Fluminense, assim, não muito boa, mais uma vez individual do Fluminense, que poderia ter sido decisivo, né? Foi decisivo ali no lampejo e etc. O elenco qualificado traz isso. Se o André não tá muito bem, e você tem um Bigode cobrindo marcação, tem um Cris Silva jogando muito bem pela esquerda, né? Se você tá com o Iago não muito bem, você tem um Calegari que dessa vez rendeu bem. Se você tem um Cano que dessa vez não sobrou nenhuma bola pra ele, na hora que sobrar pra William Bigode ele vai fazer. Se você tem um Bigode que vai sumir no segundo tempo, você tem um John Arias pra poder entrar e no primeiro toque já fazer o gol. Isso é ter elenco. Até a próxima. Valeu.